bem, nós teremos agora uma participação muito especial com o tema categorias e opções de geração de energia para o GD no Brasil. Nos honra com a presença Yuri Schmidt, da ABREM, que ele vai falar sobre considerações, potencial e tecnologias para a geração de energia elétrica GD para valorização energética de resíduos. Tudo bom a todos? Satisfação enorme estar aqui mais uma vez no Fórum GD para falar sobre resíduos sólidos urbanos, um assunto relevante que trata não somente geração de energia. Aliás, a geração de energia ela é algo secundário. O importante na geração distribuída a partir de resíduos é a gente tratar de saúde pública, né, de meio ambiente, de redução de gases de efeito estufa. Então, há um conjunto de benefícios, de fatores que levam a gente a olhar com um modo diferente a precificação dessa energia, né? Vou passar aqui. A ABREM, ela integra o Waste-to-Energy Research and Technology Council, o WTRT Brasil. É um conselho mundial que atua em 17 países, tem como presidente o Dr. Nicholas Temeles, e o WTRT ele é uma instituição de tecnologia e academia que tem como missão desenvolver o Waste-to-Energy no mundo, né? A gente também, a ABREM, somos associados da ISO, International Solid Waste Association, e também do BDE, que nos permite ter um contato maior com empresas europeias e do mundo todo, e trocar experiências, participar de grupos temáticos de trabalho e estar à frente das principais novidades, né, das tecnologias e da regulação. Aqui um pouco dos nossos associados, a ABREM, apesar de apenas 2 anos, nós crescemos muito rápido. Temos aqui diversos associados, como a Babcock Wilcox Renewable. Ela é a segunda maior empresa do mundo de fabricação e pesquisa de Waste-to-Energy. Tem 500 caldeiras de coincineração, que a gente chama de Waste-to-Energy, que é uma tecnologia dominante de tratamento de lixo, que 98% hoje do lixo urbano é tratado com Waste-to-Energy. No tratamento térmico, né? E aí 5% na Europa é biodigestão anaeróbia, né? O biogás, biometano, mas é uma tecnologia que só usa a fração orgânica, né? O lixo misturado, então, ele vai para o Waste-to-Energy. Temos ali também a Hitachi Zosen Inova. A Hitachi é líder mundial, eles têm 900 linhas de incineração, concentração de caldeiras. Eles são os que mais construíram ao mundo todo, um total de 2.500 plantas. Então, nós temos aí os 2 grandes players mundiais fazendo parte da ABREM, o que soma a Veolia, que é operadora de Waste-to-Energy, a maior do mundo. A Veolia e a Suez se juntaram e hoje são um conglomerado e eles dominam o setor de saneamento no mundo todo. São operadores, eles não fabricam nem equipamentos, eles são operadores. A Sacir também, concessões, é operadora. Temos aí também essa empresa. Também posso estar citando aqui a Horizon, que é a holding da Uri Barueri. A Uri Barueri está participando do leilão agora, juntamente com o projeto do Grupo Lara e também o projeto da Ciclos, que está sendo assessorado pela Timos, uma das maiores assessorias de leilões e projetos de energia do Brasil. Então, nós temos aí 3 projetos da ABREM participando do leilão, 131 megas de usinas Waste-to-Energy. O leilão é amanhã. São investimentos na ordem de 4,5 bilhões, muito importantes para o Brasil. Então, a ABREM tem a perspectiva que, através do seu árduo trabalho de quase 2 anos, nós possamos aí dar um pontapé inicial para esta tecnologia, que apesar de ter um CAPEX um pouco elevado, o OPEX um pouco elevado, ela traz enormes benefícios, que é o que nós vamos ver. Cito também aí o combustível derivado de resíduos. O Brasil ele tem uma elevada produção de CDR a partir de resíduos industriais em várias capitais, em vários parques industriais, como São Paulo, Porto Alegre, Paraná, Curitiba. Temos também em Minas Gerais, várias cidades produzem resíduos industriais. E aí, através do coprocessamento, você utiliza esse CDR para produzir o clinker. O clinker é um subproduto do cimento Portland. Então, a indústria cimenteira ela tem como uma meta de redução de gases de efeito substituir combustíveis alternativos. E aí você pode misturar um pouco de biomassa, pneu triturado, resíduos industriais junto, também até com lodo de esgoto, e você faz um blend, que é o que a gente chama de empresas que fazem, são as blendeiras, né? E as blendeiras estão aqui, a Nova Ambiental, Alternativa Ambiental, Ecoprimus, também aí temos a Energy, que é a Recintec, e a Proambi, que entrou agora. Então, são empresas especializadas em blendagem de resíduos.
Então a Brem, ela trabalha em todo esse aspecto de tecnologias, né? Como eu falei, incineração e também a gasificação e a pirólise. Temos, por exemplo, a ZEG Ambiental trabalha com pirólise. Temos aí também a Silex, pirólise, Catavolts. Então são empresas que são dedicadas a essas tecnologias que trabalham com resíduos mais homogeneizados. E também estão estudando a possibilidade de entrar também com resíduo sólido urbano, o que é uma novidade, ainda não está comprovado, né, no mundo, essa tecnologia. Né? O que a gente usa hoje para lixo urbano é a incineração. Né? É 98% das ocasiões. Cito também a WEG, que desenvolveu um gasificador e que também tem interesse em estar auxiliando na fabricação de componentes aí para atendimento das usinas Waste to Energy, como a Suan também tem equipamentos para essas usinas. A Solvay também fabrica bicarbonato, que também é utilizado para a purificação dos gases das usinas Waste to Energy. E também citaria a própria Eberly no Brasil, a Biocal, que representa um gasificador que trata resíduos com elevada carga orgânica, 80% de umidade. São gasificadores suíços que têm mais de 150 plantas ao redor do mundo e elevada classificação no ranking da União Europeia. Então são gasificadores diferenciados para resíduos como lodo de esgoto, resíduo de papel e celulose, resíduo orgânico sem o CDR, sem o reciclável, né? Você também pode estar usando. Então, esses são os associados da Brem. Também citaria aí também a própria JGP, um fundo de crédito com mais de 32 bilhões e que está focado especificamente em Blended Finance e FDIC Verde. São alguns financiamentos um pouco mais diferenciados, além do Project Finance tradicional. Também é importante citar a própria Horizon, né, que está à frente do projeto Barueri, que está há 10 anos tentando implementar essa planta. E a Horizon hoje ela também está investindo em CDR e está se tornando a maior empresa do Brasil de gestão de resíduos. Eles fizeram um IPO no começo do ano, captaram 800 milhões de reais. Então, é uma empresa que tem crescido muito no mercado. A gente tem uma grande honra de tê-los conosco. Depois adiante, um pouco dos nossos parceiros, né? Da Brem, como Associação Portuguesa de Waste to Energy, a Valé, o CIB, que é o Consórcio Italiano de Biogás, o maior do mundo no GNV, né? Gás natural veicular a partir do biometano, que é o BioGNV. Também citaria aí a Associação de Hidrogênio. Nós temos gasificação que gera hidrogênio. Inclusive no Enasa eu fui convidado para participar de um painel do Lactec, e lá eu vou falar sobre hidrogênio. Isso, hidrogênio a partir da gasificação. Porque a gasificação é um processo pobre em oxigênio, que trabalha com os resíduos de maneira que você consegue produzir o syngas. E a maior composição do syngas é o hidrogênio. Então, tem essa possibilidade também de produzir hidrogênio. Aqui, sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, eu citaria aqui, por exemplo, nós estamos aqui, a Brem, ela tem essa intersecção em 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ODS. Nos 17, nós estamos em 12. E vejam bem, eu posso explicar cada um deles. Erradicação da pobreza. A Brem trabalha para a inserção dos catadores de recicláveis nos nossos projetos. Então, a gente tem esse trabalho social dentro dos nossos projetos. Nós temos uma coalizão chamada Coalizão Valorização Energética de Resíduos, que participa também a BGD, a Cogem, Sobratema, Única, a Bimac, várias grandes associações. E nessa coalizão participa também a Conatrec e a Copercaps, que representam mais de 2.000 catadores. Porque eles entenderam que a Brem também defende a reciclagem, né? E a inserção deles nesse segmento. Depois a Fome Zero, Agricultura Sustentável, ou seja, a biodigestão anaeróbica, essa tecnologia que trata a fração orgânica dos resíduos, ela produz também biofertilizante. E o biofertilizante é uma parte significativa da receita. E se for uma compostagem também, você também vai produzir adubo. Então, a gente está dentro dessa agricultura sustentável, ou seja, o Brasil importa 80% do seu biofertilizante. Por que a gente não está usando, aproveitando através da biodigestão anaeróbia e gerando biogás e biofertilizante, né? Nós temos aí um potencial enorme no Brasil. Também saúde e bem-estar. Você sabe, o Brasil gasta só no setor de gestão de lixo urbano, nós gastamos 5,5 bilhões ao ano de reais na gestão inadequada do lixo urbano, no tratamento de saúde de pessoas que tiveram contato inadequado com o lixo urbano. Isso é um dado da ISO de 2015, que nós aplicamos para o contexto brasileiro. Então, isso realmente é uma vergonha para nós. Se a gente somar esse valor, 5,5 bilhões, e multiplicar ele, em 10 anos a gente teria 55 bilhões. 55 bilhões é o que a gente precisa para tratar quase 40% do lixo brasileiro, por meio da recuperação energética, o CAPEX, né, investimento. Então, nós percebemos um erro estratégico do governo
e não dar mais incentivos para essa fonte. Depois nós temos ali água potável e saneamento. Nós não temos problemas com contaminação dos recursos hídricos, que muitas vezes os lixões, os aterros controlados e até aterros sanitários mal gerenciados causam essas contaminações. E digo mais, a Horizon, nossa associada, está implantando um aterro sanitário com osmose reversa, mas são poucos aterros que têm osmose reversa no Brasil. Infelizmente, a osmose reversa ela consegue tirar todos os contaminantes do chorume, né? Que é o líquido preto que sai do lixo depois de enterrado. Na verdade, desde 2005, a Alemanha proíbe aterros sanitários. Essa é uma situação disruptiva. Nós esperamos que no futuro nós possamos ter muito mais waste to energy e muito menos aterros sanitários no Brasil. E nós temos aí também energia limpa. Então, nós geramos energia limpa e renovável. Esse é o trabalho da Brem. As usinas waste to energy são as termoelétricas mais limpas hoje em operação. Os modernos filtros que elas são obrigadas a instalar encarecem o custo da energia, mas, por outro lado, também permite que essas térmicas sejam instaladas no centro das cidades. Se você for a Paris, a 2 km da Torre Eiffel, tem um incinerador. E tem 3 no centro de Paris, não é só lá. Nós temos uma a 600 metros do Palácio do Príncipe, de Mônaco. Se fosse ruim, ele botava a 10 quilômetros, né? Como acontece em muitos lugares. Mas não, é uma tecnologia limpa, não tem problema nenhum em ficar no centro de uma cidade. Nós temos aí também a questão do trabalho decente, crescimento econômico que se dá por meio de investimentos em infraestrutura, né? Inovação, indústria e também cidades sustentáveis. Tudo isso tem a ver com a gestão de resíduos. E também digo consumo e produção responsáveis. Esse símbolo aqui é o símbolo da economia circular. O aterro sanitário não se inclui mais no conceito de economia circular, porque você desperdiça um potencial energético de resíduos que são enterrados e ainda trazem dano ambiental. Então, a economia circular é você reaproveitar tudo dos resíduos. Então, a fração não reciclável é o que a gente destina para o waste to energy. Então, a gente está dentro da economia circular. Depois, a ação contra a mudança do clima. As usinas do waste to energy reduzem 8 vezes as emissões de gases de efeito estufa. E o biogás ele pode ser extraído, o biometano, e substituir a gasolina, o diesel, em caminhões, veículos. Então, isso também é muito importante. Depois, a vida na água e terrestre. Claro, a gente não vai causar a contaminação dos oceanos, dos lagos com plásticos, microplásticos, e também não vai contaminar a terra se nós estivermos, né, com o waste to energy. E depois, aqui a gente vê somente, como diz a nossa legislação, nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, como nós podemos ver aqui, ó, somente os rejeitos que podem ir para os aterros. E o que é o rejeito? O resíduo sólido que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis. Então, a gente tem 2 variáveis. A tecnologia tem que estar disponível e ela tem que ser economicamente viável. Então, a Brem tem trabalhado em estudos de modelagem econômico-financeira para demonstrar para o governo federal que é viável fazer essa tecnologia. Então, isso também nós estamos com um projeto de lei que vai trazer um maior enforcement, ou seja, uma obrigatoriedade dos municípios comprovarem isso, para se eximirem dessa obrigação, e a própria União Federal também fazer estudos para dizer, né, que aqui dá para fazer o waste to energy. Eu diria, por exemplo, Manaus tem vocação para o waste to energy. Nós temos aqui uma população acima de 700 mil habitantes, então todos os lugares que têm essas populações nós temos essa vocação. Aliás, os municípios com mais de 1 milhão de habitantes seriam os melhores, né? Então nós temos aí essa viabilidade econômica e tecnológica. E nós temos aí, por exemplo, a hierarquia de resíduos, né? Primeiro nós temos aí a redução do lixo, depois a reciclagem, depois nós temos aí a biodigestão anaeróbia, a compostagem, o tratamento térmico, que é o waste to energy ou coprocessamento, e depois o aterro com captura do biogás. Então, todas essas tecnologias, elas que estão até a cor verde, elas são extremamente importantes. Até aqui a economia circular, daqui para baixo já não é mais. E o Brasil está aqui embaixo, é lixão, 40% é lixão e aterro controlado. Ou seja, uma situação drástica. Imagina a região amazônica eu querer fazer aterro sanitário onde o rio sobe quase 17 metros. E o solo tem muita umidade. Não pode. Então, nós temos uma região aqui que nós precisamos desenvolver tecnologias de pequena escala. Nós temos a ZEG, que tem uma pirólise de 50 toneladas dia, tem a Usitrar aqui em Manaus, que está com licença ambiental, que também faz uma usina de pirólise que trabalha em alta temperatura e faz a carbonização. Então, assim, nós temos tecnologias sendo desenvolvidas no Brasil e esperamos que elas atinjam a maturidade comercial. Isso é muito importante.
E aqui nós temos aqui justamente aquela hierarquia de resíduos que está no 5º relatório do IPCC, do painel climático da ONU. Nós temos aqui o diagrama daquela pirâmide, né? E nós vemos justamente aqui a coleta seletiva, trabalhando com os materiais que são separados, aí, metais, vidros, papel, plástico, e geralmente a maior parte desses materiais secos, mesmo que você separe na sua casa, eles não são recicláveis. Eles vão para um tratamento térmico ou vão para o aterro. Então é uma escolha que a gente faz. Depois a fração orgânica ela vai para um biogás, biodigestão. Se você não tiver escala para fazer biodigestão, você pode fazer compostagem, não gera energia, mas pelo menos inertiza e produz adubo. Então é uma boa solução. E depois nós temos aí o coprocessamento, que é uma alternativa ao tratamento térmico. É claro que o coprocessamento também, o CDR, vai precisar de um maior poder calorífico, então você também vai ter materiais que não vão poder ir para o CDR e que acabam sendo materiais com menos poder calorífico. Então, às vezes, você acaba competindo com o waste to energy. Então, tem que tomar cuidado com isso para ter um projeto sustentável, né? E tem que ver se tem também demanda para o CDR. Então, o CDR tem que ter uma cimenteira. A gente fez uma análise de viabilidade, daria para atender 15% do lixo do Brasil. Então, assim, seria um cenário muito bom se nós conseguirmos viabilizar ele. E o tratamento térmico, né, o waste to energy, o que a gente gera? A gente gera escórias que vai para a construção civil, pavimentação. A gente tem, se não tiver demanda, pode ir para um aterro, mas um aterro de inertes, não precisa ser aterro sanitário, não vai gerar nenhum problema de contaminação. E tem as cinzas volantes, o bottom ash. Essas cinzas têm metais pesados, vão para um aterro classe 1. Mas elas são inertes também, não vai ter problema de contaminação. E a gente recupera 2 a 3% de metais. Então, só aqui vai de 12% a 18%, né, somando escórias com metais. Isso é reciclagem também. Então, o waste to energy gera e também recicla a partir dos seus rejeitos, né? Então, o que a legislação fala em rejeitos? Rejeito é isso aqui, ó. Isso aqui é rejeito. Isso aqui que sai composto, biofertilizante, isso é rejeito. Isso é rejeito. E com o processamento nem tem rejeito, porque ele é agregado com o clinker para fazer o clinker, né? O resíduo. Então, isso aqui é rejeito. O que a legislação fala é rejeito, né? Que pode ir para o aterro. Não é resíduo. O resíduo ele tem que ser tratado. E o tratamento térmico e biológico é a melhor forma da gente conseguir garantir a sustentabilidade na gestão de resíduos. Aqui um pouco, né, dos benefícios do waste to energy, né? Os RSU emitem de 3 a 5% das emissões totais de gases de efeito de estufa. O metano é 25 vezes mais nocivo que o CO2. O 5º relatório do IPCC é claro que as usinas WTR reduzem 8 vezes as emissões de gases de efeito de estufa. E o aterro sanitário, você precisa de um novo a cada 5, 10 anos. Ainda traz o risco de contaminação dos recursos vivos, da água potável disponível no planeta, né? Aqui é um dado do Ecoprog. Ecoprog é a maior consultoria de análise estatística de waste to energy do mundo. Eles são parceiros da Brent, cederam para a gente um relatório de mais de 1000 páginas com a ficha técnica de todas as usinas. E nós temos aí acesso, então, o quantitativo total que eles apresentam é esse total de 2.448 usinas. A China é líder mundial em quantidade, enquanto o Japão em quantidade de usinas e a China em quantidade de resíduo tratado. As usinas da China são tudo de mass burn, de grande porte. O Japão tem muitas usinas de gasificação em pirólise de pequeno porte, até incineração também de pequeno porte. Porque eles não transportam lixo de município a município, eles fazem uma gestão localizada, por isso tem muita usina, mas um custo também bem maior, né? Então, nós temos aí, ó, depois a tecnologia, né? Vocês podem ver, né? 93% é grelha de combustão, que é o que a gente chama de moving grades, né? O mass burn. E depois o leite fluidizado é um tipo de incineração, que você tem que fazer o CDR para poder incinerar, mas é incineração também. E a gasificação e a pirólise, elas atendem apenas 2% do total de resíduos que são tratados termicamente. Ou seja, são tecnologias que operam muito bem com resíduos homogêneos, resíduos industriais que são o mesmo tipo de resíduo, tipo pneu, plástico, né? Isso funciona muito bem. Biomassa, mas para resíduos heterogêneos como RSU, a gente vê no gráfico que não é tão viável, né? A União Europeia também condena essas tecnologias que foram desenvolvidas. Então, a gente espera que haja desenvolvimento tecnológico, então, tecnologias do futuro, mas, atualmente, o que a gente tem é essa estatística aqui. E também projetos no Brasil. Nós mapeamos esses projetos, é claro, tem mais projetos sendo desenvolvidos agora, com esse leilão, muitos outros projetos começaram a ser desenvolvidos.
com licenciamento ambiental em andamento. A gente tem notícia aí de pelo menos mais 15 projetos sendo licenciados. Então, fora esses que vocês estão vendo, nós temos aí pelo menos 208 megas de potência instalada. Nesse leilão, já 131 megas vão participar amanhã, com licença prévia ambiental, que é um requisito obrigatório. Então, precisaram dessa licença. E o mercado de CDR, nós temos aí 38 fábricas no Brasil com licença ambiental para fazer o coprocessamento. Mas a gente só substitui 16%. Se vocês olharem aí, Áustria, 81%, Alemanha, 68%, Polônia, 62%. A gente tem muito lodo de esgoto no Brasil, não usa nem 1%. E na Alemanha é 14%. Então a gente tem muito CDR para fazer no Brasil. E ele tem todas essas origens. Pode ser resíduos industriais, têxtil, pneu, industriais perigosos, biomassa, carvão vegetal, lodo de esgoto e resíduos agrícolas também. E a meta do roadmap da BCP é que o Brasil chegue a 2050 com 44% de substituição. Mas, claro, a gente pode fazer mais se trabalhar direitinho. Olhando aqui, ó, esse é o nosso potencial. A gente poderia ali de CDR chegar a esse percentual, né? E no total aqui nós teríamos 287 plantas, 79 bilhões em investimentos, 22% CDR, ali 12% biogás, 6% é a reciclagem, o restante ali é a incineração mass burn, e esse potencial de investimento aí e redução de 64 milhões de toneladas ano de CO2 equivalente. Isso, para vocês terem um efeito comparativo, são 192 milhões de árvores plantadas, ou o município do estado de São Paulo com árvores plantadas todo ano. Então, é um benefício muito grande também para o aquecimento global. Esse aqui é o esquema do que a gente tratou, né, anteriormente, com os percentuais, né, justamente, que a gente está tratando nesse estudo hipotético. Claro, é hipotético, ele não é definitivo, né? E somente 4%, como vocês viram ali, vai para o aterro. E aqui o problema do Brasil, né? Como vocês veem, 8 grandes aterros em capitais estão em área de preservação ambiental, e o Supremo Tribunal Federal proibiu a operação desses aterros, pelo menos a ampliação e a construção de novos. Mas devia ter proibido esses aterros, mas não proibiu porque não tem onde colocar o lixo. É um problema, gente. Não tem espaço mais para colocar o lixo. É por isso que o Waste to Energy é extremamente importante para essas grandes metrópoles, porque não tem onde colocar mais o lixo. E aí a gente tem esse problema. Olha só, esses dois aterros. Caieiras recebe 12 mil toneladas a dia. Isso equivale a 12 milhões de habitantes. São Paulo. Rio de Janeiro, Seropédia, 9,9 mil toneladas a dia. Isso equivale a quase 10 milhões de habitantes. E Seropédia tem um dado interessante. Fica a 80 quilômetros do Rio de Janeiro. O lixo sai e o caminhão vai e volta. São 160 quilômetros. Gás de efeito estufa sendo emitido também, e custo do transporte. Enquanto podia estar a 2 quilômetros, como a Torre Eiffel tem um incinerador, né? A gente podia ter um incinerador no centro do Rio de Janeiro. E aqui nós temos a meta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que demorou 10 anos para ser implementado, e hoje o Planares ele proíbe os aterros controlados, os lixões, até 2024. Ele é escalonado conforme o tamanho do município. Os menores têm até 2024, os maiores acabou esse ano, as regiões metropolitanas. E aqui também há desvio de 20% de orgânico de aterro. Com isso, a gente chega a quase metade do lixo brasileiro, ali 97 mil toneladas, que é o lixo da França, né? Essa é a nossa meta. Essas aqui são as regiões metropolitanas que a gente analisou naquele estudo, as 28 RMs com mais de 1 milhão de habitantes. Nós pegamos esse poder calorífico médio aí de 7.500 kJ por quilo, e aí a gente chegou nessa avaliação aqui de tamanho de porte dos usinas em megawatt elétrico. Nós podemos chegar a 18,9 terawatt-hora de energia elétrica, ou 2,3 gigas de potência instalada. Isso significa 3% da demanda nacional de eletricidade. Por meio das usinas do Waste to Energy, isso aqui daria 48% da população do Brasil. Ou seja, as 28 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. Esse é o custo do Waste to Energy, R$ 600 o megawatt-hora. O leilão está sendo 639. Mas se nós olharmos aqui os custos evitados, né, da saúde pública, na transmissão, no transporte do lixo, a gente chega a R$ 113 o megawatt-hora. Esse é o custo real dessa fonte. E nós temos aqui a taxa de aterro. A taxa de aterro no mundo deu certo. Os países em verde, que têm as maiores taxas de aterros que estão em verde, são os que menos enterram. O aterro sanitário está aqui em vermelho. Estados Unidos, a taxa é pequena, muito aterro. Áustria, exatamente o contrário. Então a Brem está trabalhando para que isso ocorra também no Brasil. Aqui nós temos um vislumbre do Plano Nacional de Resíduos Sólidos,
ele planeja em 20 anos chegar a 15% de WTE, 34% ali de reciclagem e tratamento biológico, e 52% de aterro, e até 2024 em preto ali acabar com o aterro controlado e o lixão. Olha o que o Reino Unido fez. Muito mais do que o dobro. Eles criaram uma taxa de aterro, ou seja, para encarecer o aterro. Você vai enterrar, então você vai pagar mais caro. Então é uma forma de punir economicamente os aterros. E aí você tornar eles mais caros e inviabilizar eles. Hoje o aterro custa 94 euros por tonelada no Reino Unido. Custava 7, foi aumentando gradualmente e o WTE foi para 38%, 14% foi o aterro. Saiu lá de um valor enorme. Vocês podem ver que é proporcional. Aumenta a taxa de aterro, diminui a quantidade de aterro e aumenta o waste to energy, toda essa tecnologia. Então, esse é o objetivo que a Brem está traçando, e aqui está a nossa simulação da taxa de aterro, começando com R$11 em 2024, chegando em 2040, e aqui já, ali em 2029, a gente já tem um preço de 200 e poucos reais o megawatt-hora. Então, a gente já pode ir até para o Mercado Livre. Então, esse é o novo trabalho que a Brem está desenvolvendo. Obrigado, gente. Bem, em nome da organização, agradecemos ao Yuri, muita gratidão a você pela participação.